Tudo bom, galera? Chegamos na unidade 49, em que vamos ver mais um aspecto específico de verbo, de expressão, de estrutura do inglês. É a expressão How long does it take? Tá bom? Esse vai ser o conteúdo da unidade 49. Vamos lá, Unit 49, unidade 49. How long does it take? Quanto tempo leva? Pessoal, antes de falar da pergunta como um todo, que pode se aplicar a coisas, situações ou pessoas, vamos falar da expressão interrogativa how long. How long vai indicar quanto tempo, qual é a duração, por qual período. Essa é a ideia da expressão how long. E nós vamos ver aqui nessa unidade ela aplicada nessa pergunta como um todo. How long does it take? Tá bom? Vamos ver. Primeiro tipo de pergunta em que nós vamos ver a expressão interrogativa how long aplicada vai ser How long does it take to get from to? Quanto tempo leva para ir de lugar X a lugar Y? Essa pergunta aqui vai ser usada para perguntar sobre tempo gasto para percorrer certa distância, para ir de um ponto a outro. Vamos ver então. Primeiro exemplo. How long does it take to get from Washington to New York by plane? Quanto tempo leva para ir de Washington a Nova York de avião? It takes an hour. Leva, sujeito neutro, aqui o it, tá certo? Ele não tem um significado. Ele está aqui para ocupar a posição de sujeito que é necessária em inglês. Por ser sujeito de terceira pessoa do singular, o verbo conjugado no presente simples da mesma forma. Portanto, it takes 1 hour. Leva 1 hora. How long does it take to get from your house to the station by car? Quanto tempo leva para ir da sua casa até a estação de carro? It takes 10 minutes to get from my house to the station. Leva, gasta 10 minutos para ir da minha casa à estação. Então, nós temos esse primeiro modelo de pergunta para perguntar sobre duração de tempo para ir de um ponto a outro. Tá bom? Vamos ver a próxima. How long does it take to do something? Quanto tempo leva para fazer alguma coisa? E aí pode ser qualquer coisa, qualquer ação, tá certo? Bom, nesse caso, pessoal, a gente tem que ter atenção ao tempo verbal e, consequentemente, ao auxiliar correspondente ao tempo verbal em questão e ao sujeito em questão. Beleza? Se eu estivesse me referindo a presente, how long does it take to? Quanto tempo leva para? Se fosse passado, how long did it take to? Quanto tempo levou para? Se fosse futuro, how long will it take to? Quanto tempo levará para? E aí as perguntas vão variar de acordo também. No caso do presente, it takes a week. Leva uma semana, por exemplo. Se fosse passado, it took a long time. Levou muito tempo. Se fosse futuro, it will take 3 hours. Levará, gastará, tomará 3 horas. Nas negativas, da mesma forma, atenção ao auxiliar na negativa e ao tempo verbal correspondente. It doesn't take long to, não gasta muito para, isso no presente. No caso do passado, it didn't take long to, não levou muito tempo para, ou no futuro, it won't take long to, não levará, tomará muito tempo para, e aí você mencionaria a ação bem aqui. Vamos ver alguns exemplos. How long does it take to cross the Atlantic by ship? Quanto tempo leva para cruzar o Atlântico de navio? How long did it take to get to the airport? Quanto tempo levou, passado, para chegar ao aeroporto? It takes a long time to learn a language. Leva, toma, gasta muito tempo para aprender uma língua. It took about an hour to get to the airport. Levou por volta de 1 hora
para chegar ao aeroporto. It doesn't take long to cook an omelette. Não leva, não gasta, não toma muito tempo para cozinhar, para preparar um omelete. It won't take long to fix the computer. Não tomará, não levará muito tempo para consertar o computador. Tá bom? Essas perguntas aqui, pessoal, estão aplicadas de maneira neutra. Nós podemos fazer essa mesma pergunta nos referindo a alguém, a uma pessoa. Vamos ver como é que vai funcionar. A estrutura inicial é a mesma, só que depois dela eu coloco o objeto da ação, no caso, me referindo ao primeiro verbo, e logo em seguida a ação desempenhada por esse ser, que é o objeto aqui do take, mas é sujeito da ação que vem logo a seguir. How long does it take you to do something? Quanto tempo gasta para você, ou quanto tempo você gasta, você leva para, e aí menciona-se a ação em questão. Vamos ver no diagrama aqui a questão estrutural. How long does it take you to? Quanto tempo leva, gasta para você, e aí menciona-se a ação, isso no presente. Passado, how long did it take Anne to? Quanto tempo levou para Anne, e aí menciona-se a ação. How long will it take them to? Quanto tempo levará para eles, e aí menciona-se a ação, no caso do futuro. Possíveis afirmações ou respostas. It takes me a week to. Leva ou gasta, toma para mim, ou então eu gasto uma semana para. It took Anne a long time to. A Anne gastou um longo tempo para. Futuro. It will take them 3 hours to. Eles gastarão, ou gastará, tomará deles, 3 horas para. E aí menciona-se a ação em questão. A gente vai ver isso nos exemplos. A pessoa começou a ler, ao prazo de 3 dias ela conclui a leitura. Portanto, I started reading the book on Monday. Eu comecei a leitura ou a ler o livro na segunda. I finished it on Wednesday night. Eu terminei na quarta noite. It took me 3 days to read it. Levou, ou me tomou, ou então eu gastei 3 dias para ler, ou para lê-lo. Tá bom? Exemplos. How long will it take me to learn to drive? Quanto tempo me tomará ou eu levarei para aprender a dirigir? It takes me 20 minutes to get to work in the morning. Eu gasto ou me toma, né? Eu levo 20 minutos para chegar ao trabalho pela manhã. It took Tom an hour to do the shopping. O Tom gastou ou foi tomado do Tom. O Tom gastou, levou 1 hora para fazer as compras. Did it take you a long time to find a job? Você gastou muito tempo, no caso do passado, para encontrar um trabalho? It will take us an hour to cook dinner. Nós gastaremos, ou nós levaremos, futuro, 1 hora para cozinhar, preparar o jantar. Tá certo? Então vimos aqui, pessoal, como nos expressar, como fazer perguntas e responder acerca do período de tempo gasto para se fazer alguma coisa. Primeiramente vimos para ir de um ponto a outro, depois para se fazer uma coisa de maneira neutra, sem se referir a uma pessoa especificamente, e por fim nós podemos usar a mesma estrutura para perguntar para as pessoas ou para falar, para emitir frases sobre pessoas acerca de quanto tempo elas gastam para fazer determinadas coisas. Vamos lá para as atividades e até a unidade 50.